TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Começando mais um De Bem com o Pão. Hoje aqui, conversando com Celonia do Amaral, vindo diretamente lá de São José. É isso, São José, Santa Catarina, né? Para vir compartilhar um pouco com a gente aqui com respeito aos materiais da Editora Vento Sul, que é o que se propõe em esta programação. De Bem com o Pão. Toda sexta-feira, às 22 horas. E nós já estamos aqui com alguns materiais, a gente poder já ir relembrando, e falando, e contando um pouquinho da história, da vivência da Celoni, com respeito a esse ministério e tudo que o Senhor colocou aqui como mesa para a gente, como pão vivo que veio do céu, o próprio Cristo, hoje explanado, separado por temas. A gente tem muitos temas aqui. Tudo bom, Celoni? Tudo bem, graças a Deus. Que bem, assim, então visitando um pouquinho, viajando, engrossando os fileiros do exército da Igreja do Senhor Jesus em outros locais, né? Participando um pouquinho mais. Como é que tá a obra lá em São José? Olha, irmão, a obra, ela tá uma bênção, né? O tratamento continua, que eu creio que em todas as cidades onde tem a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso faz parte para o crescimento dos irmãos, né? Ainda hoje pela manhã eu estava ouvindo o café da manhã e o apóstolo falava justamente isso, né? Que é necessário que a gente se mantenha firme no propósito, porque realmente é o Cristo, né? Não são os irmãos, mas é o Cristo. A comunhão vai fazer parte da nossa vida e é necessário que isso aconteça. E o tratar do Senhor, ele vai usar quem? Os irmãos. Não é? Então a gente sabe que não há crescimento sem que a gente passe pelas provas, né? Se Jesus foi provado, imagina nós, pecadores. É que temos que ser provados todos os dias e todos os instantes. Se não for dessa forma, não tem como crescer. Porque nós sabemos que, como seres humanos e muito acomodados, né, nós não gostamos de sofrer, né? Mas o Senhor, Ele coloca realmente, vamos dizer assim, as tribulações, os conflitos e as indiferenças dos irmãos para justamente a gente buscar nele, né? Algo assim que me chama muita atenção nesse ministério é que a gente ouve, né, e acaba pregando, né, mas não vive muito, que é o depender do Cristo, né? Que é a nossa realidade. É necessário que o cristão, e eu converso muito assim com as pessoas que se aproximam da gente, né, principalmente os gentios, que a gente tem um comércio, e a gente recebe muitas pessoas do mundo, e a gente vê assim as tribulações, os conflitos, as pessoas doentes, né? E vive dependendo do que enxerga, né? E a nossa, vamos dizer assim, que hoje a gente sabe que nós somos orientados e sabedores da própria palavra, que a nossa dependência não pode ser do ser humano, e nem daquilo que eu consigo tocar, nem daquilo que eu consigo enxergar, né? É algo que eu vejo assim na nossa vida grandioso demais, e eu vejo que Deus não deixa a gente enxergar essas coisas justamente para a gente não roubar o que é dele, né, que é a glória, né? Então eu vejo que o sofrimento faz parte do crescimento do corpo, do membro desse corpo que somos nós. Amém. Eu vou dizer para tu chegar um pouquinho mais perto aqui, para a gente viver já o Salmo 133, já aqui, né? Viver juntos os irmãos aqui, ó. Já estamos lá para os irmãos poderem nos ver melhor aqui. Irmã, tu falou dessa experiência de ter uma porta de comércio aberta, né? Como é que funciona essa questão? As pessoas chegam lá, têm essa oportunidade, dá tempo de evangelizar, as pessoas já conhecem, tem alguma... Olha, já sei que a Celoni frequenta a igreja, já chega alguém lá chorando, uma ovelha berrando por lá. Como é que funciona essa relação com o comércio lá? Na verdade, é assim, irmão. A gente trabalha e moramos, né? São distantes um do outro, mas na mesma cidade, né? Entre o local o local de trabalho e a residência. Aparecem muitas pessoas
das denominações, né? Mas muito mais o gentil. Olha Aquele só. que não conhece nada da palavra, aquele que vive de tradição e vive da total religião da onde a gente veio, né? A gente não pode nem questionar esse povo, porque eles estão errados. Não, eu nem posso e nem tenho esse direito, porque eu vivia totalmente também no engano, né? E eu vejo que, pela misericórdia de Deus, que ele usou, tenho certeza absoluta que ele usou muitas pessoas para orarem por nós, né? E para que hoje a gente pudesse fazer parte dessa igreja, né? E eu vejo assim que os gentios, eles estão tão, vamos dizer assim, mortos, né, espiritualmente, e sem vida, e sem esperança, e sem expectativa, que a gente percebe assim, que nós sabemos que estamos no fim, né, vamos dizer assim, do mundo, naturalmente falando, né? E a gente vê assim que as pessoas continuam comprando, construindo, adquirindo, porque isso supre a vontade, o desejo, o ego do ser humano, Sim. né? E eu olho assim, irmãos, que não só o gentil, mas a gente está fazendo assim um relacionamento com os cristãos das denominações que sabem que a gente também é cristã, e a gente vê a expectativa deles totalmente colocada nos bens materiais, né? Como a gente tem material de construção, e a gente percebe muito assim, pessoas que já passaram dos seus 40, 50 anos, e a gente vê que a cabeça da gente muda, né? Com a idade a gente vai mudando um pouco, vai crescendo, vai evoluindo, vai amadurecendo, e eu percebo assim que o investimento nas coisas naturais, nos bens palpáveis, é tão grande mesmo para os cristãos, que eu até chego a me assustar em saber que o Cristo está voltando, e a expectativa deles não está no Cristo, não está nessa volta, né? Está nas coisas, nos bens materiais, né? E isso assusta um pouco. E o não cristão, que são os gentios, a gente percebe assim que como eles precisam de uma palavra, né? Eu até quero comentar aqui uma experiência muito recente. Na semana passada, o Amaral não estava na loja, ele tinha saído, e aí veio um fornecedor entregar o material, e é uma carga assim, bastante pesada, e ele não conseguiu trazer o ajudante dele, ele descarregou a carga sozinho, e é um empresário, né? O que me admirei nele foi pelo fato dele ser empresário, e ele fez todo o trabalho pesado sozinho, né? E depois que ele fez, eu sabia que ele ia na loja pegar os cheques, e eu tinha passado uma mensagem para o Amaral perguntando quais eram as condições que ele tinha acertado para a gente não fazer a coisa errada, né? Sim. E aí ele sentou e eu perguntei como é que ele tinha combinado. Ele falou uma situação, eu disse, olha, eu tenho outra informação, vou te mostrar aqui a informação, e aí eu quero fazer a coisa certa, né? E enquanto eu preenchia os cheques para ele, e eu me veio assim, no coração, assim, de fazer umas perguntas para ele, assim, eu perguntei, Alexandre, você busca Deus? Ele assim, mais ou menos. Eu disse, mas como assim mais ou menos? Porque eu sou católico. Mas a minha mulher congrega numa igreja evangélica, né? Que bênção. Mas assim, ele começou a contar a vida dele, assim, de imediato, assim, muito rápido. Ele começou a contar a vida dele, que a vida dele acabou a partir do momento que ele traiu a esposa, que aí ele foi viver com uma menina mais jovem, a vida virou um inferno, que nessa convivência que durou pouco, a mãe ligava, a esposa ligava pedindo para ele retornar, e que nesse pouco período de convivência com essa jovem, ele teve que sair, brigados, e teve que dar um carro de indenização para ela, né? E nesse ano, ele perdeu 300 mil reais, ele teve prejuízo, né? E ele assim, eu já pensei várias vezes em tirar minha vida, e eu já andei, parece um louco na estrada, e contou que a semana passada, aliás, estava no bar, enchendo a cara. E aí ele veio assim um sentimento, sabe, o cara lá me deve 50 mil reais, eu vou lá matar o cara. Me veio assim, eu vou matar o cara. E foi em casa, carregou a arma e saiu. E ele contou que ele foi para frente da casa dessa pessoa que devia 50 mil reais e ele metralhou a casa. Olha, não matei o cara porque não estava em casa, mas por pouco eu não teria matado a família dele. E eu fui preso, fiquei uma noite preso, e porque o meu primo lá, meu parente é político, é prefeito da cidade, eu fiquei só uma noite, eles acabaram envolvendo lá uma relação política e ele foi solto. Mas, enfim, aumentou o meu prejuízo, ele comentava, né?
E eu ainda desgracei mais a minha vida, né? Ele comentando. E hoje ele voltou para a família, para a esposa, mas está vivendo, assim, momentos de terror, de tantos erros que ele cometeu na vida dele. E aí eu peguei na mão daquele homem, eu estava no balcão para o lado de dentro, ele para o lado de fora, peguei na mão dele e eu observei, assim, uma mão grossa, sabe? Pesada, assim, grossa do trabalho braçal, né? Eu assim, Alexandre, faz uma oração comigo, porque normalmente eu não faço no balcão a oração, eu dou o cartão, né? Ele assim, sim. Aí eu coloquei a minha mão sobre a mão dele e falei, não repete comigo essa oração. E aí eu aproveitei aquele momento e fiz a oração do Novo Nascimento. E obviamente a gente acaba agregando mais palavras do Senhor nesta oração. E eu comentei com ele, olha, eu vou te dizer uma coisa, segue a tua esposa. Procura Deus como a tua esposa está procurando, porque ela está no caminho. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande para vocês, né? E ali, assim, me deu, assim, irmão, um alívio no coração, porque a gente sabe que as pessoas estão sedentas do Senhor, estão sedentas de Deus. Mas a gente, como eu vejo, assim, o apóstolo falar muito, né, que a gente é muito individualista, a gente é muito egoísta, e como a gente está na Igreja da Visão, eu glorifico a Deus, irmão, porque Deus nos colocou na igreja, assim, que... Tá, os irmãos pecam, eu também peco. Né? O apóstolo falha, eu também falho, não é? Então, quem somos nós para estar julgando? Mas eu glorifico a Deus assim, porque, irmãos, não tem outro lugar um alimento tão genuíno. Né? Eu digo, é duro o discurso, mas eu também penso assim, bom, se o discurso não fosse duro, talvez eu não estivesse mais nessa igreja. Porque eu vejo assim, quando a gente veio para a igreja, alguns anos atrás, e foi logo no início, logo que iniciou em Florianópolis, eu estive, depois eu volto a esse assunto, a gente já assimilou e aceitou a igreja, e eu vejo assim que o pastor na época, que era o Anilton Bueri, né, que estava conduzindo a igreja de Florianópolis, mesmo ele morando em São José, ele sempre dizia assim, sabe por que nós somos chamados primeiro, irmã? Porque nós somos duros de coração. Assim, Senhor Jesus, eu dizia assim, mas Senhor, eu não era tão dura assim, né? E aí eu percebo, a cada dia, a cada momento que a gente ouve a palavra do Senhor, as ministrações do apóstolo, as próprias ministrações locais, né? A gente percebe o quão duro nós somos. Né? O quão egoísta nós somos, porque é maravilhoso, eu vejo assim, é maravilhoso a gente estar nesta igreja e receber o que a gente recebe, por mais difícil de assimilar, não porque assimilar o conteúdo, mas aceitar aquilo para você. Praticar aquilo que está sendo fazendo a gente conhecer. Exatamente. Porque é difícil você reconhecer que você é egoísta, que você é falso, que você é mentiroso, né, que você é um idólatra, né, de si mesmo, muitas vezes, quando não é do marido, quando não é do pastor, né? E a gente, é difícil aceitar isso, porque a gente, não, imagina, eu sou bonzinho demais, eu sou amável demais. Eu lembro que quando eu vim para a igreja, a minha mãe, que foi embora agora dia 2 de agosto, né, nos deixou, ela comentou comigo, assim como outros irmãos naturais, que eu não precisava mudar de religião, porque do catolicismo, de onde a gente nasceu, a gente se criou, mas eu já era muito boa, ao ponto de vista deles, né? Então eu não precisava mudar de religião. E aí eu vejo assim que o quanto a gente se engana, porque na verdade ninguém é bom, né? O próprio Paulo diz na palavra, né? O próprio Jesus, aliás, perdão, diz que quando ele foi chamado de bom, né? Bom só tem um, né? Que está lá no céu, que é o Pai. E aí a gente vê se Jesus não reconhecia sendo bom, imagina nós. Amém? E tá aí nós falando um pouquinho mais sobre as experiências da irmã Seloni com respeito a essa porta, esse comércio aberto, né? E aí a oportunidade que tem. Então a gente vê realmente quando tem essa possibilidade, esse contato com o público, facilita bastante para a gente poder evangelizar. E está aqui levando a salvação judicial para esse rapaz, um parceiro de negócio, um fornecedor, que ganhou lá essa bênção, né? E a gente viu aqui pelo relato da Seloni como a vida dele estava conturbada, perturbada, e ele teve essa oportunidade de ganhar
ali a salvação judicial. Eu creio que agora, mais intensamente, o Espírito Santo vai estar trabalhando na vida dele e vai conseguir moderar aí as atitudes dele, né? Para ele poder dar testemunho. Quem sabe, logo mais, já não vai estar conhecendo também os materiais de Heitor Avento Sul. Esses missionários que aqui estão, né? Os materiais que não têm a probabilidade humana que nós temos de fazer do nosso jeitinho. Aqui já está formatado, está pronto, não tem alteração, não tem fermento do homem aqui, para quando a gente vai falar da palavra, né? Às vezes a gente quer dar uma aumentada, a gente quer dar uma facilitada, uma impressionada, e a gente faz um pouquinho diferente. Os materiais, não, tá tudo prontinho. São missionários aqui, retos, de acordo com a palavra. Estamos aqui terminando o primeiro bloco, mas a gente volta já no segundo bloco, você acompanhando, ok? 5 minutinhos, voltamos já já. De bem com o pão.